Boa noite a todos. É importante falar primeiro sobre um pouquinho sobre a biografia do Epiteto, né, que é um pouco conhecido ainda, e sobre o contexto no qual ele vivia. Então, ele chega a Roma como servo, era servo do Epafrodito, aparentemente, né? Até essa relação dele com o Epafrodito não é muito clara, porque a única fonte, alguma relação é ele, mas ele jamais se diz servo do Epafrodito. Ele diz que ele fala sobre o Epafrodito com alguma intimidade, assim como sabendo das conversas que rolavam ali no Palácio de Nero, né? Que o Epafrodito era secretário imperial de Nero e depois também virou chefe da guarda pessoal de Nero. Então, isso levou os comentadores a achar que Epiteto era um servo de Nero. Não se sabe se Epiteto nasceu na servidão ou se tornou-se servo posteriormente, né? Mas se sabe que ele chega em Roma como um servo e, pelas conversas que ele revela ali nas diatribes, parece que ele, de fato, era servo desse Epafrodito, né? Esse mesmo que estava envolvido depois na própria morte de Nero, que ele fugiu com Nero, depois que Nero foi declarado inimigo público de Roma, né? Então ele fugiu, Nero tentou se matar, mas conseguiu enfiar o punhal só até certa medida, e o Epafrodito que ajudou a que Nero conseguisse morrer, né? Mais tarde, o Epafrodito acaba sendo condenado à morte por isso, mas bem mais tarde mesmo. Então, Epiteto chega nessas circunstâncias em Roma e, por alguma razão, ele é colocado para estudar com o mais importante filósofo de Roma, então, que é Musônio Rufo. Então, ele se torna aluno de Musônio Rufo e a filosofia estoica daquele momento é uma filosofia muito engajada politicamente. Então, ele está vinculado com o que alguns historiadores chamam de oposição estoica, que era um conjunto de filósofos e políticos que reuniam também os cínicos, né, que se opunham aos imperadores tiranos. Então, se opunham sistematicamente a Nero e outros imperadores dessa natureza. Isso faz com que esses filósofos sofram várias perseguições políticas. Então, Musônio ele é exilado pelo menos 3 vezes. Mas Musônio é acreditado a ele o primeiro ato político filosófico, porque em dezembro de 69 ele simplesmente se colocou diante das tropas de Marco Antônio Primus, que era um general de Vespasiano, que estavam prestes a invadir Roma. Se colocou diante das tropas e com um discurso pela paz, urgindo, né, conclamando os soldados a baixarem as armas e agir de uma forma não violenta, né? Ele não foi bem sucedido nesse discurso, mas ficou registrado como a primeira atividade política diretamente ditada pela filosofia em Roma, né? O resultado foi trágico. Cerca de 40 mil pessoas morreram. Teve uma batalha terrível depois disso, né? E o exército de Marco Antônio Primus, que era um sujeito difícil, era um grande general, mas uma pessoa também difícil de lidar, ele acabou vencendo, né? E Vespasiano se tornou imperador logo a seguir. Então, e Epiteto, ele vai acabar sofrendo nas mãos de um dos filhos de Vespasiano, Domiciano, e ele vai ser exilado. Não se sabe exatamente a data, se em 89 ou se em 92. Ele é o único filósofo que a gente sabe nominalmente ter sido exilado. Domiciano ele expulsou simultaneamente astrólogos e filósofos de Roma. Então, Epiteto rumou para a cidade de Nicópolis. É uma cidade construída em homenagem à vitória de Augusto, né? Nicópolis de Niqué, de Vitória, né? Bem distante de Roma. E ali ele abriu uma escola de filosofia. Segundo as fontes, ele vivia de uma forma extremamente despojada. Algumas notícias dizem que em Roma o quarto dele sequer tinha porta, né?
era pobreza extrema, né? E é uma pobreza de despojamento mesmo, né? E em Nicópolis, ele conta a história que ele estava dormindo um dia, né? Aí ouviu um barulho na sala, aí foi ver, alguém tinha roubado a lâmpada de ferro dele. Uma lâmpada que não custava muita coisa, né? Uma lâmpada barata. E aí ele não teve dúvida. No dia seguinte, foi lá e comprou uma de barro, mais barata ainda, para substituir a de ferro, né? Quer dizer, dentro daquela histórico de que as coisas devem valer pelo seu uso, né? Pelo seu uso intrínseco, não pelo material do qual ela é feita e coisa e tal. Então, ele vai para Nicópolis e abre uma escola, né? E nessa escola, os alunos dele, Flávio e Arriano, alguém está reclamando do som, acho que vou apagar o ventilador aqui para ver se melhora um pouquinho. Sou eu que estou reclamando, o som está muito abafado. Eu vou ver se melhora. O ventilador tocando. Melhorou agora? Deve ter melhorado, né? Eu acho que melhorou. Isso, é. Então... Mas tem um eco aí, não sei. Tem um eco aí onde você está falando. Deve ser a sala. Ok. Então, o Flávio Arriano, ele vai novinho, com 19, 20 anos, para a escola do Epiteto, né? E lá ele transcreve as aulas de Epiteto em 8 livros. Desses 8 livros, apenas 4 chegaram até nós. E também escreve o Manual de Epiteto, né? E a gente traduziu pelos Clássicos Digitais, lá de Coimbra, né? Estava disponível em PDF na internet. Essa é uma edição legal que eu fiz junto com traduzimos do grego com o Alfredo Julien, que é professor de História aqui da Federal de Sergipe. Então, o Flávio anotou esse material, né? Esse material ficou guardado lá por um bom tempo, até que ele emprestou para um amigo ou outro, né? E começaram, era um costume na antiguidade, né? De fazerem edições piratas, né? Por assim dizer. Né? Então, antes que ele publicasse as diatribes, alguém publicou. Então, depois disso, ele resolveu fazer uma edição final dessas diatribes, por isso que hoje nós conhecemos a obra por inúmeros nomes, né? Dialexes, diatribas, e por aí vai. Eu mantive o termo diatribe no português, que está, inclusive, já nos dicionários, porque em inglês, às vezes, traduzem por discursos, né? Em francês, entretien, que pode ser conversas também, né? Mas não é nenhuma coisa nem outra. Então, a diatribe é um estilo particular que começa já na Grécia, muitos séculos antes, né? No qual você apresenta certas personificações e sempre tratando de temas morais, certo? Então, o Flávio Arriano, ele retrata de uma forma muito vívida Epiteto em sala de aula, o que seria o equivalente do que é hoje uma sala de aula, né? A gente não pode nem imaginar como era, mas ele tinha alunos, em geral, jovens, da classe senatorial, tanto gregos quanto romanos. Esse Flávio Arriano, ele vai chegar a ser cônsul mais tarde e vai comandar, vai ser um dos 2 gregos que comandou legiões romanas. Ele vai vai comandar 2 legiões romanas numa batalha contra os alanos, isso algumas décadas depois. Pois bem, de Epiteto, todo mundo já ouviu falar da célebre distinção entre coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós, né? Coisas que estão sob nosso controle, coisas que não estão, coisas, ou como eu traduzo, eu e Julien traduzimos no manual, coisas que estão sob nosso encargo e coisas que não estão. É a célebre distinção F-Remin, Caiuc, F-Remin. Esse F-Remin é o epi, né? Contraído, mais o pronome no dativo. E o epi mais dativo indica, primariamente, causalidade. Quer dizer, uma coisa é F-Remin, é uma coisa que me tem como causa, certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nessa distinção. O segundo é que a distinção não é propriamente epitetiana, porque, segundo o próprio Epiteto, um sonho rufo
já utiliza. Um dos fragmentos do Mussolini Rufo menciona a distinção, e nós sabemos que, obviamente, ela não foi criada pelo Mussolini Rufo, mas ela é aristotélica. Esse é um ponto importante a se falar, que hoje em dia, via de regra, a gente ouve falar de Epiteto, né, como se Epiteto fosse estoico e pronto, né? Fosse estoico e ponto. Mas, quando a gente vai estudar em detalhe, a gente vê que as coisas não são bem assim. Então, ele sofreu uma influência muito grande dos aristotélicos, né? Então, ele vai tomar essa noção de F Rhemin, ele vai pegar também a noção de prohairesis, ele vai pegar uma série de coisas que são aristotélicas. Eles não sabem como chegou isso lá, como que eles finalmente decidiram tomar essas coisas, né? O primeiro que nós sabemos que usou essas noções de F. Rhemin no estoicismo foi Musônio, né? Mas, com certeza, isso faz parte daquele ecletismo romano, né? Aquela atmosfera de ecletismo na qual eles viviam, né? Porque, por exemplo, hoje, né, é comum em salas de aula de filosofia as pessoas enfatizarem muito essa distinção entre sofista e filósofo, né? Mas, se você vai olhar o que acontecia de fato, você vê filósofos sendo amigos de sofistas estudando filosofia e falando sobre filosofia, como, por exemplo, o Herodes Ático, né? Que construiu um maravilhoso teatro em Atenas, que está funcionando até hoje, aos pés do Párteno, né? Então, ele era um profundo conhecedor de Epiteto, por exemplo. Então, nós sabemos isso através de Aulo Gélio, que alguns fragmentos de Epiteto chegaram justamente através de Herodes Ático. Então, havia muito debate entre os filósofos e eles se apropriavam, né, dos conceitos uns dos outros, fazendo seu próprio uso, né? Isso era uma coisa muito comum naquele momento. O interessante é que o Epiteto, em nenhum momento, ele vai se dizer estoico. Ele jamais diz, eu sou um estoico. Isso, por exemplo, em primeiro lugar, está ligado à questão da profissão socrática de ignorância, né? Porque o estoicismo é uma das escolas derivadas ali do socratismo, né? Através do cinismo. Quer dizer, não de Cício foi aluno de Crates, como vocês sabem, né? E, como todo mundo sabe, Sócrates fazia repetidamente aquela profissão de ignorância, né? Porque o único modo de você avançar no conhecimento é reconhecer que você não tem conhecimento. No momento que você se afirma como detentor da verdade, né? Então, desculpa, você não caminha mais para o conhecimento, você não aprende mais nada, certo? Então, basicamente, nós vemos Sócrates nos primeiros diálogos de Platão denunciando, mostrando que aqueles pretensos donos da verdade não sabiam nada de fato, não tinham apenas uma pretensão. E Sócrates, Epiteto não vai ser diferente. Então, inúmeras vezes ele vai se dizer não filósofo, ele vai se chamar, sobretudo, de um estudante de filosofia, estudioso de filosofia. E mesmo em relação aos estoicos, ele se refere muitas vezes na terceira pessoa. Tem uma passagem, por exemplo, das Diatribes, que ele diz que os livros dos estoicos estão cheios de argumentozinhos. Quer dizer, ele se refere a eles em terceira pessoa. E se nós olharmos com cuidado quem Epiteto realmente elogia e admira, né? Nós temos três pessoas principalmente. Temos Sócrates, temos Diógenes, e tanto a filosofia, não quanto a vida, Crisipo. Então, são grandes Diógenes e Crisipo. Inclusive, eu vou participar de uma banca de um rapaz do Rio, e fez exatamente um estudo sobre o Gabriel Raio Figueira da Silva, um estudo sobre as citações socráticas em Epiteto, né? No Enquirídio, nas Diatribes. Pois bem, fechei. Não fechei. Pensei que tinha fechado a minha cola aqui. Então, a Suzanne Bobzin, ela tenta ter a Crisipo. Mas não temos essa exata distinção em Crisipo. Temos algo em Cícero que ela tenta remeter a Crisipo e não é muito bem sucedida. Ele tem o Guriná, num artigo, no meu ponto de vista, ele critica
e ele refuta a Bobson quanto a isso, né? Quer dizer, há uma expressão similar no Crisipo, mas é muito rara. Cícero atribui a Crisipo algo também similar, mas não é a mesma coisa, e em latim, certo? Então, seguramente podemos dizer apenas que essa distinção é aristotélica. Só que em Aristóteles significa um pouco diferente. Dizer que algo é F remin é dizer que algo é humanamente realizável. Por exemplo, é F remin subir uma montanha, mas não é F remin ir para Alfa Centauri. Estão entendendo? Acho que o Aristóteles dá o exemplo da Lua, né? Só que hoje é F remin ir para a Lua, né? Pelo menos era, né? Até umas décadas atrás. O homem já foi a Lua, né? O humano. Mas não é F remin ir para Alfa Centauri. Enquanto em Epiteto, o F remin se refere às qualidades que os estoicos atribuem ao hegemonikon, que são o assentimento, né? O impulso, a fantasia e a razão, o logos, certo? E ele faz como rearranja isso e separa no capítulo 1 do manual essas operações em opinião, que ele pode ser hipólepsis ou dogma, em Epiteto. Hipólepsis é a suposição, né? Dogma, opinião, mas Epiteto usa essas palavras igualmente, como sinônimas. O impulso, que é hormé, que no estoicismo ele é sempre racional, dependendo do assentimento, mas em Epiteto nem tanto. O desejo, órax, e o assentimento, sincatateses. Depois ele vai fazer essas 4 operações, vai subsumir essas operações a prohaireses, um outro conceito que ele vai tomar de Aristóteles, né? Então, na ontologia epitetiana, temos 2 tipos de coisas. As coisas, o que é F-remin? As coisas F-remin são essas operações mentais. Opinião, impulso, desejo e assentimento. Enquanto todo o resto não é F-remin. Certo? Isso parece um pouco complicado, né, à primeira vista, de afirmar, mas como posso dizer que meu corpo não é F-remin? Porque entre as coisas externas a nós está o nosso próprio corpo. Isso vai estar ligado à própria física estoica, né? Porque, de acordo com a física estoica, vou recuar um pouco para a cosmogonia estoica. Então, há um momento inicial em que só há o fogo artífice. Esse fogo tira de si. Aí estou lembrando da Mariana Condé, que fez uma tese muito bonita sobre o tempo em Crisipo, né? E aí ela faz um texto lindo, na primeira parte, sobre isso que eu estou dizendo agora. É uma citação da cosmogonia estoica do Diógenes Laércio, acho que é parágrafo 70. Então, o fogo artífice tira dentro de si a terra e mergulha novamente na terra sob a forma de semente, vivificando com a umidade da terra. Quer dizer, a terra, nesse sentido, já é mistura de fogo, perdão, de terra e água, né? Que a terra é úmida, certo? E aí as coisas tomam forma no mundo. Então, o demiurgo, ele próprio, se desdobra, né, para formar o mundo. Então, em cada coisa do mundo é uma mistura, uma crasis de matéria, né, que é o princípio passivo, sem qualidade, e pneuma, que já é uma mistura de ar e fogo, que dá a cada coisa o seu tônus, né? Um duplo movimento para fora e para dentro, de produzir as qualidades e produzir a unidade de cada ser. E então o ser humano, ele também é uma mistura assim. Então, o corpo, que é um corpo animado, não é puro terra e ar, e a alma que informa esse corpo, certo? Mas aí os estoicos vão se aproximar muito de Platão. O que é o homem propriamente? Qual é a parte do homem que é aquela que comanda e qual é a parte que obedece? Aí eles vão dizer é a alma racional, certo? A parte logique, psique, ou o hegemônico,
certo? E o hegemônico essa que é responsável por essas 4 qualidades, né? A fantasia, o sentimento, o impulso e a razão. Certo? Então, Epiteto está dizendo, afirmando essa antiga verdade, né? Essa antiga tese da ortodoxia estoica, certo? E dizendo que é o nosso, o que depende de nós, o que é causado por nós, são essas operações ligadas a prohairedes. O interessante aí é que ele vai pegar esse conceito de prohairedes aristotélico, né? Que é a escolha, capacidade de escolha, e vai aplicar, vai como que reunir essas qualidades do substrato hegemônico, vai subsumir essas qualidades a prohairedes, certo? Então, se o humano é, em primeiro lugar, a sua prohairedes, se a prohairedes, por isso que ele vai dizer que a prohairedes ela não pode ser constrangida senão por ela mesma. Por exemplo, né? Alguém pode ser constrangido a dizer o que não quer, mas ninguém pode ser constrangido a crer no que não acredita. Certo? A crença, né? O assentimento é algo que não pode ser obrigado desde fora. Então, a partir daí, podemos dizer que Epiteto estabelece 3 esferas do mundo para os humanos. Né? Primeiro temos a esfera física, das leis da natureza, nas quais o humano não tem nenhuma ingerência, certo? Ele não pode alterar as leis da natureza, ele pode se fazer valer delas, pode utilizá-las para esse fim ou outro, mas não pode, né? Alterar as leis naturais, alterar a lei da gravidade, alterar a lei da interação de elétron em átomos, isso aí não é possível. Tem um segundo âmbito, que é o âmbito intersubjetivo. Então, aí sim, há uma possibilidade de interação maior. E qual é a possibilidade de interação entre uma subjetividade e outra? Estou usando subjetividade aqui no sentido mais bem livre, né? Entre uma prohairedes e outra, através da persuasão. E, finalmente, o nível prohairético, ou subjetivo, né? Vou usar aqui na linguagem livre, que é aquele que se refere àquelas atividades da nossa alma racional, do nosso hegemonicon, e se restringem a elas. Certo? E Epiteto estava ciente dessa dificuldade de alguém dizer assim, por exemplo, mas como que meu corpo não é meu? Eu não faço o que eu quero com o meu corpo, não vou para lá, não vou para cá com o meu corpo. Né? E outras coisas da natureza humana também não é capaz de, sei lá, fazer grandes represas e alterar, né? Fazer valer das leis da natureza dessa ou daquela maneira. E Epiteto vai dizer assim, as coisas externas, elas são materiais para a escolha, porque da distinção ontológica vai ser derivada uma distinção deontológica, quer dizer, as coisas F-remin e as coisas o que é F-remin vão ser divididas entre as coisas boas e más, que serão aquelas F-remin, são aquelas que sob nosso encargo, e as coisas indiferentes, aquelas que não estão sob nosso encargo. E a dificuldade vem justamente aí, né? Nessa antiguidade, as pessoas tinham que entender esse indiferente. O que significa indiferente? Alguns entendem assim, toscamente, né, que para o estoico é diferente de estar morto, né, ou alguém da família morrer, ou estar todos alegres. Não, não é assim que é indiferente. É indiferente, dentro de Epiteto, no sentido que não é passível de escolha. Você não pode escolher. A coisa simplesmente acontece. Nesse sentido, a morte é indiferente, porque não é passível de escolha. Você não pode escolher não morrer. Certo? Então, mas, embora essas coisas não sejam passíveis de escolha, o que você fizer com elas é, sim, passível de escolha. Então, na diatriba 2.5, que Epiteto intitula como conciliar grandeza de alma e cuidado, cuidado é eulabeia, que é a contrapartida racional e boa do medo, phobos, né? Ele vai dizer que os materiais, isto é, as coisas internas, as coisas não prohairéticas, são indiferentes, mas seu uso não é indiferente. Né? Vai dar, por um exemplo, a questão dos jogadores de dados. Né? Quer dizer,
quando você lança os dados, o número que cair é indiferente, porque não está sob o seu controle. Certo? Mas o que você vai fazer com o resultado disso, dos números que saírem, aí sim depende de você. E mais à frente, ele vai fazer uma comparação muito legal com um jogo romano de bola de origem grega chamado harpastrum. A gente não sabe exatamente quais eram as regras desse jogo. A gente sabe que era um jogo de bola, tinha 2 times, tinha uma torcida. Não era uma torcida como um dos estádios hoje, é uma torcida menor, eu acho. Né? Tem algumas representações desse jogo. Né? Então, aparentemente, um time tinha que jogar a bola para o outro. E quando um dos times tirava a bola, aí tinha um ponto ou algo assim. E Epiteto vai dizer, durante o jogo de bola, a bola não tem valor nenhum, é indiferente, porque a qualquer momento você pode substituir por outra. Mas o que você faz com a bola é totalmente diferente. O que você faz com a bola faz toda a diferença. Certo? Aí você distingue, por exemplo, um Romário, né? Que dentro da área ele sabe o que fazer com a bola, né? Sei lá, de mim, que lá na área a bola vai bater em mim e vai para, sei lá, para lateral. Entendeu? E a diferença é enorme. Certo? Então, o modo como você trata faz toda a diferença. É por isso que eles vão dar uma extrema importância ao conhecimento, porque o conhecimento é que vai te permitir conhecimento tanto prático quanto teórico, são os dois ao mesmo tempo, né? Conhecimento teórico e experiência, empiria, é que vão te permitir fazer bom uso do material. Eu sempre uso o exemplo por exemplo, um fato que aconteceu uns anos atrás lá em Olinda, durante o Carnaval. Uma moça europeia tomou um tiro no coração e chegou no hospital morta. Né? E aí, se isso acontecesse com qualquer um de nós, não sei se algum de vocês é médico, né? Mas se acontecesse com qualquer um de nós, a gente ficaria aterrorizado, né? Ficaríamos chocados. Eu não conseguiria fazer nada pessoalmente, no que eu poderia fazer. Né? Agora, como o cara era um médico e era experiente, né? Porque trabalhar em pronto-socorro não é algo fácil, né? Eu não sei, nunca trabalhei, mas posso imaginar, né? Eu mesmo já fui para ser remendado, né? Não é nada, não é da experiência das mais prazerosas, né? Então ele simplesmente abriu o peito da moça, pegou o coração, tirou a bala, costurou e fez uma massagem cardíaca. E aí o coração da moça começou a bater novamente. Então isso faz toda a diferença. Né? Então o conhecimento dele permitiu que a moça simplesmente voltasse à vida, né? Literalmente voltasse à vida. E é por isso que na diatriba 129, Epiteto vai insistir nisso, que as coisas externas são materiais para a capacidade de escolha, que, segundo seu comportamento quanto a elas, construirá seu próprio bem ou mal. E por isso que a tarefa básica do filósofo é inspecionar episcopel e escrutinar exetaso os dogmata, as opiniões. Né? Aí, mais uma vez, uma proximidade muito grande com Sócrates. Né? Certo? Então, de acordo com as opiniões que você tem, você vai fazer bom uso ou mau uso das coisas externas. Certo? E o Epiteto vai enfatizar muito isso, que se, por um lado, nós somos a nossa capacidade de escolha, a nossa prohaires, as nossas posses mais íntimas são nossas opiniões, porque elas determinam o que nós fazemos com as demais coisas. E isso ficou muito evidenciado nos últimos tempos, né? E a gente literalmente vê que quando alguém tem opiniões muito diferentes das nossas em relação à política, temas assim que nós damos importância, né? Não é possível ser amigo, né? A amizade não se sustenta, justamente porque a amizade, o Epiteto vai dizer, vai depender de um acordo básico entre as opiniões, né? A amizade é segundo as opiniões, né? Dos estoicos e para Epiteto. Né? Pois bem. E Epiteto vai dizer, na diatribe 2.5, que, por um lado, nós não devemos lidar descuidadamente com as coisas indiferentes, uma vez que isso é ruim para a capacidade de escolha e, consequentemente, contra a natureza. Mas, por outro, nós devemos ser cuidadosos com ela.
Então, essa é uma tarefa difícil, né? Você mesclar indiferença e cuidado. Indiferença no sentido de você ter em mente que o que está diante de você é um material para a sua escolha, e cuidadoso, na medida que você sabe que aquela escolha que você fizer, o modo que você vai usar essa coisa externa vai ser a oportunidade para você agir bem ou não. Daí que para os estoicos, né, as virtudes, no estoicismo ortodoxo, totalmente, e no estoicismo médio em diante, parcialmente, as virtudes são conhecimento. Certo? Então, por exemplo, Frônesis vai ser o conhecimento das coisas boas, das mais indiferentes. Então, podemos ver essa distinção F. Remin como passo para Frônesis, certo? A Frônesis vai te permitir, por outro lado, alcançar as demais virtudes, como Sofrosine, Caiusine, Andréia, né? Porque o Crisipo vai tomar as virtudes cardeais de Platão, certo? E em Epiteto vai haver uma pequena diferença aqui, vai haver um recorte dessas virtudes, provavelmente por causa da época dele, né? Na época dele, as virtudes vão ser compreendidas diferentemente. Eu creio que isso se deva a questões sociais, a questões políticas, certo? Cada tempo tem suas exigências, né? E por aí. Então, tem uma exceção em relação a isso, que é o Cleantes, né? Que o Cleantes ele vai tomar uma noção, a noção de encráter, de Antístenes. E aí, Cleantes, eu estou me baseando no Xenofonte, as Memoráveis, né? Que, de acordo com quase todos os comentadores, são fundadas no pensamento antistênico. E o Antístenes insiste muito nisso, né? Que o momento da virtude é uma força, um isquios socrático, como ele chama, né? E que você chega a isso através de exercício, não só de conhecimento, sobretudo exercício. Então, é uma força tonificadora, por assim dizer. Essa noção de exercício, de encráter, de acordo com os comentadores, vai passar para ser subterrânea dentro do estoicismo. Então, por um lado, a gente vai ter por um lado, essas noções das virtudes cardeais e as suas espécies, e, por outro, essa noção de encráter, que implica um exercício, que implica o desenvolvimento de um hábito. E, curiosamente, a gente vê justamente isso em Epiteto, né? Ele vai dizer que não basta o conhecimento, né? Que a gente tem essa noção que, para os estoicos, basta o conhecimento, né? Parece o Sócrates dos primeiros diálogos, né? Conheceu, acabou, né? Já age. O estoico vai dizer, não basta o conhecimento, é preciso você se habituar a praticar isso, tornando-se um hábito, né? De forma plena, podemos dizer. Então, outro exemplo que ele vai dar da navegação também, né? E ele vai dizer, então, por um lado, em relação às coisas que os materiais que temos para agir, há aqueles que nós conhecemos e podemos trabalhar bem com eles, né? E nós desconhecemos. E, em relação a nós confiar naqueles que conhecem. O exemplo que ele mesmo dá, exemplo da viagem marítima, né? Então, antes de uma viagem marítima, o que você pode fazer? Você pode escolher o melhor barco, pode escolher o melhor piloto, os melhores remadores, o melhor dia e tudo mais. Mas, em última análise, não está sob teu comando, sob teu controle, o que vai acontecer durante a viagem. Pode acontecer uma terrível tempestade e o que você vai fazer? Você vai tomar o lugar do piloto? Não, você não é um bom piloto. Você vai fazer parar a tempestade? Não, é impossível. Certo? Você não pode nem parar de tremer, na verdade, como o Epiteto vai dizendo num fragmento de Aulo Gélio, né? Então, você tem que confiar no piloto, né? Aí ele diz, né? Aí você tem que se manter firme, não tem outra opção. Né? Eu vou fechar contando uma história que aparece em Aulo Gélio, né? Então, estava o pessoal viajando de navio, e o Aulo Gélio aparentemente estava nessa viagem, né?
e teve uma tempestade. Tinha um filósofo estoico a bordo, né? E a tempestade começou a tremer, ficar pálido, né? E todo mundo ficou rindo, né? E depois que terminou a tempestade, o filósofo estoico estava se tremendo todo, né? Se borrando todo aí. Que história é essa, né? E aí ele, o filósofo estoico que não é nomeado, abre um livro, justamente a Diatribes de Epiteto, né? E começa a ler um fragmento perdido, porque o Flávio Arriano escreveu 8 livros, mas chegaram até nós apenas 4. Então, nesse fragmento, o Epiteto fala de uma coisa que geralmente as pessoas não falam sobre o estoicismo, né? Ele se refere à questão da oikiose, de modos de apropriação que a natureza dá aos humanos e aos demais animais. Então, são basicamente 5. É a proto-oikeia, que é a primeira, quando o animal ele se percebe no mundo e se descobre como diferente do mundo. A segunda é a oikiosis do amor próprio, né? do instinto de autopreservação. Depois tem a oikiosis eclectique, anterior é a eunoike. Depois tem a oikiosis eclectique, que é pela qual o indivíduo, o animal, ele seleciona as coisas que favorecem a sua existência e repele as demais, como os alimentos e coisas assim, né? Nos animais sociais, a oikiosis stertique, que é pela qual a gente estabelece laços afetivos. E, finalmente, a oikiosis hieretique, que é a oikiosis racional, que é própria do humano. Então, o instinto de autopreservação, que é esse segundo desdobramento da oikiosis que eu mencionei, e Epiteto diz que você não pode erradicá-lo. Não há erradicação desses, vou chamar de instintos, tá? Não é como você erradicar o instinto da fome, o sentimento de instinto sexual, não é? Então, o papel da filosofia não é esse. O papel da filosofia é, vamos dizer, amansar, racionalizar, tornar esses instintos, esses pré-impulsos razoáveis. Então, você vai sentir medo? Vai. Não tem como. Você é um animal, você tem dotado de instintos de autopreservação, você não pode diferentemente. Não pode não sentir medo, né? Se você estiver minimamente sadio, né? Mentalmente. Mas você pode escolher o que vai fazer com o medo. Você pode ter um comportamento razoável diante do medo, ou pode ter um comportamento irracional. O comportamento racional vai ser um comportamento patológico. Como eu, no meu caso, por exemplo, até uns anos atrás, não conseguia entrar no avião. Morri de medo. Eu resolvi esse medo lendo Marco Aurélio. Eu levava Marco Aurélio, começava a ler o Marco Aurélio, e no final eu acabei ficando sem medo. Hoje, aí quando acaba o medo, eu não posso viajar por causa da pandemia. É muito bom, muito legal. Então, o medo patológico, e esse é a paixão no sentido ruim, e o cuidado, né? Que todos nós devemos ter, certo? Quer dizer, que já é razoável, já é racional. Estou falando razoável e racional porque são 2 traduções possíveis para o eulogon, que é o termo que eles utilizam, que significa algo no meio dessas 2 palavras. Certo? Racional, para a gente, tem uma conotação mais matemática, né? E razoável, uma conotação muito assim probabilística, né? O eulogon é algo assim no meio, não é nem racional estritamente, nem razoável. Diríamos, é a coisa certa a se fazer e tal, né? Então, a filosofia tem como proposta isso, não erradicar esses instintos, esses sentimentos, esses pré-impulsos, mas torná-los razoáveis. E outra coisa que raramente as pessoas mencionam, torná-los razoáveis no sentido comunitário. Tem uma diatribe, um capítulo do manual que Epiteto fala assim: você vai num banquete, o que você vai fazer? Vai comer tudo que aparecer pela frente? Certo? Tipo, tem um prato de casquinha de siri, aí você vai lá e come todas as casquinhas de siri, né? Aí ele vai dizer, para o teu corpo, talvez seja muito bom mesmo comer todas as casquinhas de siri. Ele não menciona casquinha de siri, né? Vocês sabem. Estou só parafraseando. Mas, no sentido da comunidade, isso vai fazer toda a diferença, né? Quer dizer, isso vale para todos esses instintos. Então, o racional, razoável para eles, é também o que é ético e é moral. E o que é ético e é moral é necessariamente comunitário. Porque uma das teses que Epiteto repete sem cessar, e também Mussone, e também Marco Aurélio, é que somos a parte de um todo.
tem uma definição muito bonita do cosmos, de Posidônio, que aparece em Diógenes Laércio, que ele diz que o cosmos é um sistema de deuses e humanos. E para os estoicos, e para Epiteto, que ele também repete isso, os todos filhos dos deuses, porque para Epiteto, o mesmo logos que nos faz pensar, esse logos que nos faz pensar é um fragmento da divindade. Certo? Então, na medida em que somos todos irmãos e irmãs, nós devemos agir sempre tendo em vista a totalidade. E isso vai fundamentar tanto ações de caráter, vou chamar ecológicos, que nós já vemos isso em Mussolini Rufo. Eu fiz uma palestra outro dia lá para a Juvelim, da Federal do Pará, sobre isso, quanto a ações de caráter político, como as do próprio Epiteto, como as do próprio Mussolini Rufo e outros, né? Quer dizer, o Mussolini é radical nisso. Ele vai dizer que o indivíduo rico, ao invés de ficar comprando coisas caras para casa, ele devia pegar o dinheiro e informar os cidadãos, porque aí sim ele vai estar fazendo bem para si e para os demais. Certo? Então, eu enfatizo porque contra essa ideia que a gente tem hoje em dia do estoicismo como uma filosofia individualista ou uma ou que aceita as coisas sem questionar, certo? Aceita as coisas de uma forma passiva, né? É muito diferente disso. Eles eram muito encrenqueiros, muito mais que todos os filósofos que eu conheço hoje em dia, né? Tanto que uma parte deles foi condenada à morte, outros foram ao exílio e etc. Né? Porque eles aceitavam que não podia ser mudado, como o fato que nós vamos morrer. Isso não há como mudar, né? Mas todo o resto, tudo que é da ordem do humano, e eles achavam que estava errado, eles intervinham e eles reclamavam, e eles protestavam, faziam uma verdadeira sentido. Eram filósofos muito... não eram veganos, né? Não eram sossegados, não, como muitos imaginam, né? Certo? E, finalmente, só para uma última coisa, né? O Epiteto insiste muito no conceito de euroia. Euroia, a palavra grega vem de euroel, que é bem fluir, roel é fluir, né? Ele diz que o objetivo é alcançar a euroia, um dos objetivos. Né? Então, a euroia é um bom fluxo, que dá, porque para os estoicos a alma reside no coração, a alma física, né? Que para eles é corpórea, já falei, e flui pelo corpo, né? Vai para a extremidade volta para o corpo, num fluxo constante. E esse fluxo só é bom quando você alimenta a sua alma com boas opiniões, com conhecimento. Né? Quando você é ignorante e tudo mais, você se torna inquieto também e o fluxo é prejudicado. Certo? Bom, é isso, pessoal. Eu começo a falar de Epiteto, eu vou tendendo a falar para sempre. Né? Mas isso aí, eu acho que deu para dar um retrato, aí, uma figura, um trâmite do que é o pensamento do Epiteto. Espero que tenham gostado.